Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um relatório do HSLG, Fundo de Logística. Então, se você é novo no canal, já chega aí deixando seu like, se inscreve aí no canal, ajuda o canal a crescer. Bora pro vídeo. Bom pessoal, esse é o relatório referente ao mês de setembro do HSLG 11, Fundo de Logística da gestora HSI. O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento logístico, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados. Essa é a política de investimento do HSLG, galera. O início do fundo foi em dezembro de 2020, a gestora é a HSI. A taxa de administração é de 0,85% ao ano sobre o valor de mercado do fundo mais taxa de escrituração. A taxa de performance é 20% do excedente ao benchmark e o benchmark é IPCA mais 6,5% ao ano. Aqui a gente pode ver o valor de mercado, a cota está em 88,05. A cota patrimonial está no valor de R$ 110,21 por cota. A última distribuição de dividendos foi de 68 centavos por cota. E no momento o fundo possui 40 mil cotistas. Com relação aqui ao comentário do gestor, ele cita aqui que foi revisada a expectativa para a inflação, né, que é o IPCA de 2025, de 5% para 4,86%. E antecipamos o início do ciclo de corte da Selic para abril de 2026. Antes, o projetado era para julho, então já estão fazendo essas revisões aí, né? Ela cita aqui dois ajustes iniciais de 0,25 pontos percentuais e aceleração posterior para um corte de 0,50 pontos percentuais por reunião. Assim, a HSI projeta Selic em 12,5% ao ano no fim de 2026 e 9,75% ao ano em setembro de 2027. Bom, pessoal, essas são as previsões aí da gestão HSI. E com relação ao PIB para 2025, eles mantiveram a projeção para 2,30%. Tá? Com relação ao desempenho operacional do portfólio, conforme divulgado no comunicado ao mercado, o fundo recebeu notificação formal do Mercado Livre para exercer o direito de expansão. Esse comunicado aqui foi em julho, galera. Logo quando o HSI entregou a obra lá, o Mercado Livre já emitiu a solicitação a solicitação para exercer o direito de expansão, tá? Isso estava previsto em contrato, né? E dessa forma o novo valor do imóvel via laudo de avaliação será refletido na carteira do fundo após a entrega da expansão. Reforçamos que informações adicionais sobre as obras, incluindo a ABL adicionada, perspectivas financeiras e prazos de execução serão oportunamente divulgadas ao mercado, assim que houver maior detalhamento técnico e econômico do projeto. Em relação aos reajustes de contratos existentes, passou a refletir o resultado caixa do fundo a partir deste mês, reajuste pelo IPCA dos últimos 12 meses, equivalente a 5,23%, tá? Em um contrato no galpão HS Log Castelo, totalizando a ABL total de 18.300 metros quadrados, com o reajuste somado à revisional negociada com a locatária, pro forma divulgada no último relatório, o valor médio de locação por metro quadrado praticado no ativo foi aproximadamente de R$ 23,50 para cerca de R$ 25. Então, teve um bom aumento aí, né? O portfólio do HSLG segue com 100% de ocupação e o valor médio de locação por metro quadrado de cerca de R$ 25,90, com todos eles situados em um raio de 30 quilômetros da capital mais próximo. Todos os locatários se mantêm adimplentes nos contratos de locação e o valor a mercado por metro quadrado do portfólio encerrou setembro em 2.825
reais, e um cap rate implícito de 10,9%, considerando a cota mercado do fechamento do dia 30 de setembro, galera. Bom, com relação à performance aqui de cota e liquidez, em setembro o fundo registrou um retorno ajustado por dividendo de 12,6%, superando tanto o IFIX, né, que em 3,3%, quanto no acumulado do ano, o HSLG apresenta um retorno de 24,1%, o segundo maior entre os fundos do mesmo segmento que compõem o IFIX, média de 19,5%, e do próprio índice, mais 15,2%. Essa rentabilidade anual equivale a 274,3% do CDI líquido de imposto de renda no período. A liquidez diária média também foi destaque no mês, atingindo 1 milhão por dia em setembro, 43% acima de agosto. Que representou aí 730 mil por dia, e a maior dos últimos 12 meses. Se vocês observarem a cotação do ativo, vocês vão ver que deu uma subida boa aí, tá? Então, galera, vou aproveitar, vamos dar uma olhada aqui na cotação, aumentando um pouco aí, ó, para vocês verem. Aqui, no dia 2 de setembro, a cotação estava em torno aqui de 80, 78 e 20 aqui, ó, 78,40, 78,20, no início do mês de setembro. Aí lá no final de setembro, aqui ó, dia 26 de setembro, bateu R$ 90,08. Então, esse foi o aumento aí na liquidez do fundo durante o mês de setembro. Ele saiu da casa dos R$ 80 para R$ 90. Então, pancada boa aí, né, em um mês. Bom, aqui com relação à distribuição e o guidance, ele distribuiu 68 centavos por cota, o equivalente a 9,3% ao ano, e com relação ao guidance de 68 centavos a 76 centavos por cota, tá? Aqui a gente vai dar uma olhada na DRE do fundo aqui, de receita imobiliária teve 11,1 milhões, despesas 2,1 milhões, o resultado operacional 9,2 milhões, o resultado operacional por cota que foi gerado foi 73 centavos e o rendimento distribuído foi de 0,68 centavos. Consumiu aí, perdão, foi sobrou de reserva nesse mês 5 centavos. Tomando aqui o que já tinha de R$ 1,13, ele ficou com uma reserva não distribuída de R$ 1,19. Cara, é uma puta reserva, né? Tinha condições de aumentar esse dividendo distribuído. Aí fica nessa distribuição aí, ó, 65, 66, 67, 68. Porra, tá de sacanagem, né? Pô, tem condição de aumentar esse valor aí, cara. Porra, é só sacanagem que essa gestora faz. Bom, comentar aqui a respeito da carteira de locatários. Concentração maior desse fundo é no locatário Casa Bahia. A gente pode ver aqui, ó, 31,3% é o percentual aí da receita contratada por locatário para a Casa Bahia. Esse é o maior risco desse fundo, cara. Não está atrasado nem nada, mas a Casa Bahia está em recuperação judicial, né? Então é um perigo iminente. O fundo ele pretende reduzir aí para um entorno de por volta aí de 12,5 pontos percentuais, aí atingindo aproximadamente eles querem baixar aí para aproximadamente 19%. Como? Com novas aquisições, né? Tipo esse último galpão aí para o Mercado Livre, né? E eles entregaram a obra em julho, mas aí tem um período aí de carência até dezembro, então a partir de janeiro vai começar a entrar o fluxo aí 100% dos aluguéis, e já iniciou a questão da expansão também que o Mercado Livre solicitou, então é com isso que eles pretendem fazer essa diminuição aí do percentual esse da Casa Bahia, adquirindo novos galpões, né, novos inquilinos, e assim vai diminuindo essa fatia grande que pertence à Casa Bahia. Tá? Aqui estão os outros locatários, né? Mercado Livre, o Bemol, Açaí, Comercial Esperança, Ibratec, OCQ, Ativa Logísticas e outros, tá? Mas ficar atento aí.
se é novo aí, se não tem esse fundo, se pretende adicionar esse fundo em carteira, fica atento que tem essa concentração aí, tá? Com relação aos contratos, 62,5% é atípico, típico, perdão, e 37,5% da forma atípica, tá? Os contratos são 91,5% atrelado ao IPCA e 8,5% atrelado ao IGPM, tá bom? Com relação à diversificação, 62,5% Sudeste, 13% no Norte, 24,5% no Sul, tá? Com relação aos galpões no raio de 30 quilômetros, São Paulo 41,5%, aqui no Paraná 24,5%, Amazonas 13% e em Minas Gerais 21%, tá? Com relação aos galpões de 30 quilômetros. Aqui com relação ao ajuste de IPCA e o reajuste de IGPM, a gente pode ver que para outubro 13% em IPCA e IGPM tem 0,4% para outubro, bem baixinho aqui os percentuais para os próximos meses. Com relação a revisionais de contrato e vencimento de contratos, a pancada maior vai ficar para 2028 à frente. 2026 tem 21,8%, 27 aí 8,5% e 2025 ainda tem um pouquinho de revisional aí, 8,2%, tá? Com relação à vacância, a gente observa que desde novembro de 2024 está zerada a vacância. Aqui as obrigações, o fundo deve aí 353 milhões e a gente vê que o cronograma de amortização vai tranquilo, né? Só começa a pegar a partir de 2028, tá? Então tem bastante tempo aí para o fundo se organizar e se preparar e ficar tranquilo aí, colocar esse galpão do Mercado Livre para rodar aí. A partir do ano que vem começa a pingar 100% da receita do aluguel. Então é isso, galera. Se chegou até aqui, eu peço aí a sua ajuda. Deixa aí o seu like, ajuda o canal a crescer, se inscreve aí, dá uma força. Vamos engatar uma alta aí nesse canal e eu conto muito com o apoio de vocês. Valeu, galera. Um abraço aí e a gente se vê numa próxima.